Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje nós vamos estudar um pouco a respeito de um assunto muito importante para o curso de matemática, especialmente para as aplicações, chamado divergente. Esse conteúdo, ele também tem uma relação muito forte com a teoria dos campos vetoriais. É por isso que aqui eu trago para vocês entenderem inicialmente que, por exemplo, se nós olharmos aqui no R3, nós temos vários pontos arbitrários, como vocês podem observar, a partir da ideia de que cada ponto, pessoal, relaciona um determinado vetor. E a ideia geral é justamente nós observarmos o que acontece com esses pontos. É como se vocês estivessem aqui observando determinadas partículas num determinado espaço-ambiente, do qual nós pudéssemos observar se essas partículas estão ou se afastando ou se aproximando arbitrariamente. E isso quem vai definir é exatamente a questão do campo que você relaciona para cada ponto que você toma nesse espaço. Então é importante vocês observarem essas propriedades exclusivas, né, dos campos vetoriais, porque eles regem o movimento dessas partículas, ou aqui se nós estamos observando como se fossem partículas, né? Mas nós poderíamos estar relacionando outra característica geral em relação à questão das aplicações como um todo, e isso é que vai mostrar quanto essas partículas podem divergir ou se elas podem convergir. Então, para que vocês possam observar a interpretação geométrica, é como se vocês pudessem observar esse vetor rosa como sendo o vetor diferença, que representa o vetor das variações. Então, na medida em que você tem aí os pontos arbitrários que você toma relacionando os campos vetoriais, vão surgindo esses campos vetoriais, e cada um dos campos vetoriais tem o seu respectivo vetor diferença, que representa o vetor das variações, ou seja, as derivadas parciais que têm diferentes variações independente dessas posições que vocês estão observando. Então, pessoal, nessa perspectiva, o que a gente pode observar? Que para cada vetor diferença a gente tem o quê? Uma possibilidade desses campos eles se afastarem, ou eles podem definir uma convergência numa determinada região, como vocês podem observar aqui, ok? Então isso mostra também que, assim como nós podemos ter essa divergência numa determinada região, a gente pode ter o quê? Além da divergência, a gente pode ter uma convergência. Agora, é claro que o divergente ele também pode ser nulo, tudo bem? Então, pessoal, como que nós podemos observar essa interpretação geométrica no caso em que nós estamos visualizando de maneira bem prática o divergente? Observe que, se esses vetores diferença que nós acabamos de mostrar, eles estiverem saindo, nós temos um fenômeno aqui representando que esta divergência ela é positiva, ok? Então, observem que na medida em que essa diferença desses vetores entra, a divergência será negativa, como vocês podem observar aqui. Tudo bem? Então, nesse comportamento, nós temos a ideia geral de como que acontece a divergência positiva ou a divergência negativa, como vocês já acabaram de observar aqui. Então, pessoal, de acordo com esse comportamento que nós acabamos de observar, vamos ver um breve resumo daquilo que nós podemos interpretar com relação ao divergente. Os valores do divergente poderão ser negativo, positivo ou nulo. E quando ele será negativo, o que acontece? Lembrando aí dos vetores de diferença que nós já destacamos com relação às derivadas parciais que surgem aquele vetor de diferença, dos campos vetoriais que vão surgindo a partir dos pontos arbitrários que nós tomemos num determinado espaço. Então, se esses vetores de diferença entrarem nessa região, ou seja, isso mostra que o divergente será negativo. Assim como nós podemos observar que para que ele seja zero, ou seja, nulo, significa dizer que existe um ambiente de passagem em que estes vetores de diferenças entram na mesma proporção que eles saem, ou seja, a quantidade de vetores de diferença que entra nessa região é a mesma que sai. Portanto, esse ambiente de passagem significa esse comportamento. Agora, observe que se o vetor diferença, os vetores diferenças,
estiverem se afastando arbitrariamente de uma determinada região, então significa dizer que esse divergente vai ser positivo. Logo, nós teremos aí um ângulo formado entre esse vetor diferença com relação aos campos, né, que nós definimos, e essa orientação vai depender do vetor diferença. Então, o divergente vai ficar variando em ser negativo, em ser positivo ou ser nulo, justamente nessa perspectiva de orientação do vetor diferença. Por isso é importante nós compreendermos e termos essa visão geométrica, justamente para que nós possamos compreender as aplicações de análise que nós precisaremos fazer em relação aos assuntos aplicados e o cálculo de fato do que significa de você relacionar, na verdade, um produto interno entre um vetor diferença e os vetores dos campos vetoriais que surgem nesse espaço ambiente para trazer então essa aplicabilidade. Então, pessoal, para reforçar, lembre-se, este vetor diferença ele será relacionado com as funções do seu campo vetorial. Aqui no caso eu estou falando do R2, ok? E observe que eu tenho aí os vetores que definem, aqui eu estou destacando como amarelo e azul, são exatamente os vetores do seu campo vetorial que relaciona esse vetor diferença. Ou seja, o vetor das variações que tem aquelas derivadas destacadas, como nós já havíamos falado, independente das posições, tá ok? E isso, observe que quando eu tenho outras funções fg, é claro que eu tenho um novo vetor diferença. E, portanto, eu tenho aí a relação estabelecida com os vetores que eu tenho lá do meu campo vetorial. E nessa proporção, pessoal, eu estabeleço exatamente o cálculo do produto interno entre esse vetor diferença e as funções destacadas do meu campo vetorial fg. Observe aí. Então, isso define o nosso divergente. Ok, pessoal? Então, o que é o divergente, pessoal? É o quanto um campo pode divergir em um determinado ponto que é regido por um campo vetorial. Então, isso, claro que isso acontece porque eu tenho diferentes equações estabelecidas no meu campo. Então, lembre-se também que quando esse divergente for nulo, é justamente a proporção do que entra e do que sai praticamente será a mesma, né? Então, é aquela região de passagem que nós já havíamos falado anteriormente. Tudo bem, pessoal? Então, nós teremos aí a possibilidade de analisar por um produto interno o quanto uma região pode ter essa divergência ou essa convergência analisada por esse produto interno. Agora observe, pessoal, que se eu tiver um campo vetorial no R3, é claro que eu tenho uma coordenada a mais, no caso aqui a função h, e portanto esse produto interno ele também será desenvolvido pelo vetor diferença, o vetor das variações, em relação às nossas funções definidas no campo vetorial, fg, no caso h, porque eu estou no R3. Tudo bem, pessoal? Então, isso vai nos dar o quanto esse campo pode divergir em um determinado ponto. Frente a toda essa análise que nós fizemos, cuja interpretação foi vista, né, por um campo que se desenvolve num determinado espaço ambiente em relação ao vetor das variações. Ok, pessoal? Então, agora nós vamos para o nosso exemplo e, portanto, eu vou destacar aqui esse primeiro, cujo resultado nós estaremos apresentando após o desenvolvimento do cálculo que nós estaremos fazendo. Assim também, pessoal, nós temos aí outros exercícios que eu vou deixar para vocês desenvolverem ao longo do desenvolvimento da nossa aula. Percebam aqui, pessoal, que agora nós temos um divergente calculado a partir de um exemplo dado. Veja, esse exemplo que eu estou destacando aqui, pessoal, é justamente aquele primeiro. Perceba que as funções que nós temos aqui do nosso campo é menos y, na coordenada, né, que nós estamos destacando, e aqui x, justamente o nosso campo vetorial definido, que nós vamos calcular este produto interno entre essas funções. Ou seja, eu tenho aqui o campo, o vetor das variações interno com as funções do nosso campo vetorial. E aí nós temos o cálculo da derivada parcial de menos x
em relação a x, que vai dar 0. E aí depois eu tenho o cálculo da derivada parcial de x em relação a y, que vai dar 0. E, portanto, esse divergente é nulo. E você sabe por que que agora esse divergente sendo nulo traz uma interpretação bem interessante, que a quantidade dos vetores de diferença que entra nessa região é também a mesma quantidade que sai. Tudo bem? Por outro lado, eu tenho agora, pessoal, um outro exemplo destacado que seria o segundo. Observem aí que nós temos essa possibilidade desse campo ser destacado pelas funções f, g, h ou p, q e r, como queiram, x, y, z, e portanto eu vou calcular o quê? A derivada parcial de x em relação a x, que vai dar 1, e depois nós temos a derivada parcial de y em relação a y, que vai dar 1, e assim também a derivada parcial de z em relação a z, que vai dar 1. Portanto, este produto interno me dá o valor 3. E como ele é positivo, vocês lembram que quando ele é positivo, este vetor diferença está saindo da região. Portanto, ele vai ser positivo. Ok, pessoal? Então, muito obrigada, um abraço para vocês e até a nossa próxima videoaula.